Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Ilíada, série Canto 2. Resumo do Canto 1. Agamenon, o chefe, se vê obrigado por Apolo a abrir mão da sua escrava e acaba pegando a de Aquiles para pôr no lugar. Aquiles, que só queria ajudar, se sente desonrado, se enfurece e decide parar de lutar até a mãe, Tétis, ver com Zeus uma forma dele ser reparado pela afronta. A solução a gente já sabe, mas os outros personagens humanos da trama não, é dar vantagem aos troianos na guerra para que Agamenon caia em si e volte atrás. O que a gente não sabe é como Zeus vai fazer isso. Aliás, Zeus precisaria fazer alguma coisa? A ausência de Aquiles, o melhor guerreiro, já não significa que os gregos ficariam mais fragilizados? Sim, mas a intervenção de Zeus é importante aqui, como foi no Canto 1, mais para mostrar que ele está do lado de Aquiles e contra Agamenon. É possível pensar que Zeus funciona na épica como uma espécie de showrunner ou como uma bússola moral, porque se dependesse do narrador homérico onisciente em terceira pessoa, a gente só teria discretas indicações sobre como nos posicionar em relação ao que está acontecendo. E, aliás, nem a intervenção de Zeus garante que todo mundo leia como estou lendo aqui. De qualquer jeito, a primeira medida que ele toma logo na abertura do Canto 2 nos diz muita coisa. Ele pede para Sonho, Oneiros em grego, entendido aqui como uma divindade, ele pede para Sonho visitar Agamenon durante a noite e dizer para ele preparar o exército para o combate, porque eles sairiam vitoriosos na guerra. Para Agamenon acreditar ainda mais nessa profecia revelada em sonho, ele, Oneiros, deveria assumir a forma de Nestor, sim, do bom e velho conselheiro. Vamos traduzir agora para nossa linguagem. Segundo o plano de Zeus, Agamenon deveria sonhar com Nestor, lhe dizendo para preparar as tropas para uma vitória iminente. É isso que acontece, Agamenon tem esse sonho e acorda feliz e confiante. O plano de Zeus está funcionando. E está claro para a gente que lê que esse plano é um grande engodo. É óbvio que a guerra não vai acabar imediatamente. Os gregos vão vencer, mas não agora. Zeus quer iludir o rei, para que ele enfim se retrate. Até aí tudo bem. O problema é o que vem depois e torna o Canto 2, aparentemente, um dos mais enigmáticos da Ilíada. O que a gente esperava era ver um Agamenon confiante preparando seu exército para no fim fracassar, porque ele tinha excluído do combate seu principal guerreiro. Mas não é isso que acontece. Zeus ilude Agamenon com o sonho, e aí vem Homero e nos ilude um pouco também, pelo menos do ponto de vista da expectativa nossa em relação ao que deveria ocorrer. O problema é que, antes de passar a preparação da tropa, Agamenon tem um outro plano, um plano só dele, que não foi sugerido pelo sonho. A brilhante ideia do rei é chamar uma reunião com os principais chefes, não só para contar do sonho, mas para anunciar que faria um teste com o exército. Que teste é esse? A gente só descobre quando os homens todos estão reunidos e ele começa seu longo discurso. Agamenon fala para a tropa que ele foi iludido por Zeus, que a conquista de Troia não vai rolar. Melhor todo mundo voltar para casa. Como assim? Ele não estava confiante na vitória por causa do sonho? Ainda está. O caso é que ele está testando as tropas, ou seja, usando uma estratégia para elevar o moral de todos antes de irem para a luta. Homero indica de relance que essa era uma atribuição do chefe do exército, mentir e assim provocar uma reação positiva nos seus comandados. Mas tem um detalhe que muda tudo. O bom líder sabe usar essa ferramenta, enquanto o mau não. E esse não é o melhor momento de Agamenon, já que ele está sendo enganado por Zeus. Mas ele acha que é. A prova de que o momento não é bom é ele sem saber dizer a verdade. Fui enganado por Zeus. Para Agamenon, trata-se de um teatro esperto que ele está tentando encenar para a tropa. Para nós que estamos lendo, é a confirmação de que ele está mesmo iludido. O efeito sobre a tropa reforça isso. O moral não é restaurado, ninguém é fisgado pelo teste. Todos ouvem, acreditam no que ele diz e se dirigem às suas naus para prepararem a triste partida. O teste de Agamenon flopou. Mas será que o plano de Zeus vai então por água abaixo? Não vai. Mas esse desvio enriquece a narrativa e colabora para a caracterização do rei. Ajuda ainda a trazer para o primeiro plano a figura de Odisseu, que é quem vai apagar mais esse incêndio. Foi ele que liderou a expedição que devolveu a filha para Crises no Canto 1. E abre espaço ainda para a participação do povo, a massa que luta junto com os grandes líderes e para a qual Homero dá pouca atenção, porque a pegada dele é aristocrática, o foco é nos grandes heróis, que são reis.
Tudo isso ao longo só da metade do canto 2, um dos trechos mais complexos, narrativamente falando, da poesia homérica. Por isso eu disse que Homero engana um pouco quem lê, ao não pegar uma trilha óbvia. Agamenon tem o sonho, acredita na vitória, mas antes inventa a história do teste, quebra a cara e vê as tropas debandarem. Como Odisseu intervém? Agindo em duas frentes, primeiro repreendendo os líderes, que deveriam conter seus homens, depois batendo nas figuras do povo, dizendo que deveriam ser obedientes. Sim, o rei atual não é lá muito bom, só que a ideologia aqui, como eu disse, não é democrática. Mas é aquilo, não precisa ser democrática para nos fazer pensar criticamente a questão política. No meio disso tudo, ainda intervém uma figura meio grotesca, meio cômica, que lança sua verve contra Agamenon, que entra em cena e depois desaparece como o bobo no Rei Lear de Shakespeare. É esse cara aparentemente do povo, descrito como feio, mas bom de lábia e hábil em zombar, é ele que tem coragem de falar o que só Aquiles tinha sido capaz de dizer no canto 1. O nome dele é Thersites. É como se o personagem de Aristófanes, o grande comediógrafo ateniense, se infiltrasse momentaneamente no épico. Mas épica não é sátira aberta, nem retrata o povo. Claro que a coisa acabaria mal para Thersites, e isso acontece de novo pela interferência de Odisseu, que espanca a figura desabusada, produzindo um riso nervoso na massa, e ensinando assim o lugar de cada um nesse mundo super hierarquizado. Agora a situação está controlada. Odisseu aproveita para usar sua habilidade verbal e fazer, ele sim, um discurso bem feito. Ele relembra o sinal divino que receberam quando estavam com as naus prontas para partir. Uma serpente devorou 8 pardaizinhos, mais a mãe deles, e depois foi transformada em pedra. O vidente, à época, interpretou esse sinal favoravelmente. Eles lutariam 9 anos e venceriam no 10º. Não é hora de partir, a vitória está próxima. O discreto Odisseu mandou bem de novo. Com isso, Nestor, o banjo de uma corda só, aproveita para dar as suas orientações, Agamenon toma a palavra e veste as sandálias da humildade, e agora sim, as tropas vão começar finalmente a se preparar. É um trecho poético, porque Homero enfeixa símiles em sequência. Símile é uma comparação estendida. Se eu digo, olhou para o amigo como um cavalo olha para uma cerca. Isso é uma comparação, mas não é bem um símile, porque o símile é uma comparação trabalhada. Em geral, começa com um tal como, aí toda uma cena é descrita do mundo natural, ou que é menos frequente, da vida humana, até que o poeta volta com desse modo, para fechar a comparação, retomando a narrativa. Ou seja, usa-se uma imagem paralela, ilustrativa, para a cena em tela. A coisa que vem acumulada aqui no canto 2 é bela, é grandiosa, é épica e tem tudo a ver, sem trocadilho intencional, com a capacidade que Homero tem de pintar cenas que nossos olhos conseguem facilmente captar. Terminados os símiles e com as tropas entrando em formação, temos o gancho perfeito para o chamado catálogo das naus. Hora de as musas serem invocadas de novo, porque o cantor diz que sem elas não dá conta de apresentar a lista com todos os participantes do lado grego. Corrigindo, essa na verdade é uma lista só com os nomes dos 45 chefes gregos. Por que então o catálogo das naus? Porque a gente está no mundo helênico, onde a navegação é o principal meio de transporte, e foi em naus que os líderes transportaram seus homens. Não cada líder com uma nau, mas cada líder com algumas dezenas. É isso que o catálogo faz, diz quem são chefes de cada contingente, das mais variadas partes do mundo grego, e quantas são as naus que trouxeram. Agamenon trouxe a maior quantidade, 100 naus. Odisseu, para comparar, trouxe 12, e por isso lidera os gregos. Parece chato de ler, e até é, mas o mundo de Homero não era da literatura, mas da música, ou das musas. O catálogo era uma experiência sonora, com uma quantidade imensa de nomes sendo alinhavada. Ele também traz pequenas pérolas para quem se aventurar na travessia, como mini digressões mitológicas e detalhes escondidos. É aqui que a gente descobre que Aquiles era também o mais belo dos guerreiros gregos. Depois que o, digamos assim, elenco do lado grego é apresentado, a ação se transfere pela primeira vez para o lado troiano. Zeus usa Íris, a deusa mensageira, para que os troianos também comecem a se preparar. Ela se disfarça de um dos filhos do rei Príamo e alcança seu objetivo. É outro gancho, agora para a gente ser apresentado ao elenco troiano principal, Heitor, Enéas, Pândaro, Ásio, Sarpedon. Aqui não tem nau, os troianos estão defendendo a própria cidadela na localidade turca chamada hoje Hisarlik,
mas sabemos que tem aliados, só que não fazem frente numericamente aos gregos, e com a morte de Heitor lá na frente isso vai pesar. Não, apesar de todos os preparativos e da lista de nomes, a luta ainda não começa. Antes Homero quer que a gente entenda a causa da guerra. Existe Eros também na Ilíada. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.